Olá, gestoras, gestores, líderes, futuros líderes. Eu sou Marcos Donegar e hoje vim aqui para estar com vocês nesse canal. Não esqueça, dá um likezinho lá, inscreva-se lá no canal, tá bom? Mas estou passando por aqui hoje para falar de um tema corriqueiro chamado planejamento estratégico. Até aí, tudo bem, mas a minha questão não é essa, é como fazemos o planejamento estratégico. E é isto que eu quero compartilhar com vocês. Se vocês que fazem planejamento estratégico, se vocês são cobrados pelo planejamento estratégico, se vocês estão diante desse desafio de planejamento estratégico, vocês têm que continuar aqui. Temos que continuar neste diálogo. Sabe por quê? Porque a visão de planejamento estratégico precisa ser mudada urgentemente. Eu repito, precisa ser mudada urgentemente. E para que a gente tem que mudar? Porque nós estamos num século XXI, com uma informação correndo numa velocidade impressionante. A inteligência artificial deixou de se desenvolver em progressão aritmética e hoje ela já se desenvolve em progressão geométrica e o infinito é o limite da IA. É isso aí. O infinito é o limite da IA. E é isto que precisamos nos preparar. É para isso que nós precisamos ter ações, ter a nossa visão e ter o nosso planejamento. Porque é planejamento estratégico, o que a gente sempre ouviu. E é o que conversaremos aqui. Eu vou apresentar para vocês, claro que colocarei algumas etapas para que a gente vá devagarinho. Eu não tenho pressa. Eu quero junto com vocês, passo a passo. Trouxe algumas definições importantes nesse nosso primeiro contato sobre essa ideia de planejamento estratégico do século XXI. Trouxe aqui as definições. Eu vou ler essas definições para vocês do jeitinho que os autores colocaram e depois argumentarei em cima delas. Fiz algumas considerações, elas estão ali recheadas de indagações, de questões, para que juntos possamos o quê? Refletir sobre efetivamente o que é um planejamento estratégico século XXI. Estamos juntos? Eu espero que sim. Se vocês têm uma visão de vida e carreira, de progressão, de aumento, de ocupar cargos importantes nas estruturas organizacionais, o local é aqui. Vem muito mais temas aí para vocês, vem muito mais discussões, mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem um like, que vocês deem força para que a gente possa continuar com vários dos projetos que já estão em andamento. Ok? Tá bom. Falar de planejamento estratégico, pessoal, não é um tema, como eu disse, não é um tema novo. Não é um tema novo. Todavia, a forma de encarar o planejamento estratégico é isto que precisará ser mudado. É isso que a gente vai precisar ter uma visão completamente distinta. Eu preciso alterar o que é o planejamento do que é estratégia. E em algum momento eu tenho que juntar as duas coisas. É isso. Porque até então falava-se de planejamento estratégico. E daqui a pouquinho eu vou dizer o seguinte: é uma estratégia que precisa do planejamento. Então o planejamento passa a ser uma ferramenta da estratégia e não o contrário. Tá bom? Mas enfim, eu só estou dando assim um temperinho para que a gente possa seguir. Então, primeira coisa, eu preciso apresentar para vocês como nasceu essa história do planejamento estratégico dentro das organizações. Em qual momento que o planejamento estratégico se fez tão presente, tão importante, como é ainda nos dias de hoje, mesmo quando fazemos o planejamento estratégico no sentido mais tradicional da palavra. Então, pessoal, muita atenção. Planejamento estratégico vem desde há muito se fala de planejamento estratégico. Grandes organizações, elas se desenvolveram, elas manifestaram uma aproximação do seu mercado através do planejamento estratégico. Elas faziam uma visão de antevisão através do planejamento estratégico, que é esse tradicional. Então, desde há muito que a gente ouve, faz e pratica o planejamento estratégico. Mais ou menos assim.
Pegava-se o histórico de 5, 10 anos da organização, estou dizendo assim numa média, ok? Com as diferenças culturais de cada empresa. Mas no geralzão, na média fazia-se assim. Pegava-se o histórico dos últimos 5 ou 10 anos da organização. Por exemplo, histórico de faturamento, de lucratividade, retorno sobre investimento, de despesas operacionais. Por exemplo, digamos assim, alguns KPIs mais tradicionais, que a gente encontra em quase todas as organizações do ponto de vista de indicadores estratégicos, indicadores de desempenho. Eles pegavam esse histórico, a média desse histórico, e atualizavam para aquele ano do planejamento estratégico. Atualizava e colocava um percentual de expectativa em cima daquilo. Então, por exemplo, tivemos X milhões de dólares de faturamento do ponto de vista médio nos últimos 5 ou 10 anos. Aí coloca-se lá, olha, precisamos aumentar esse faturamento em pelo menos 8%. Legal. Esta linha do planejamento estratégico está estabelecida, chamada de planejamento estratégico. 8% em cima do faturamento. Margem, lucratividade. Atingimos uma lucratividade média de 12%. Precisamos acrescentar pelo menos mais uns 20% nessa lucratividade. Despesas operacionais, da mesma forma, precisamos reduzir em 12%, 10%, 8% nossas despesas operacionais. Então veja, a partir de um estudo da história daqueles indicadores, estabelecia-se um percentual que supostamente daria para a empresa a saúde organizacional que ela precisa para continuar viva e extremamente competitiva no mercado. Ok, pessoal? É isso que a gente vê em planejamento estratégico? Perfeito. Então, basicamente, essa é a história que a gente encontra até os dias de hoje sobre planejamento estratégico. Tá? Porém, vamos pensar o seguinte. Pensando agora, até agora a gente estava brincando de estar com a cabeça nos anos 70 do século passado, nos anos 80 do século passado. Agora eu quero trazer vocês já para dentro do século XXI. Isso, para dentro do século XXI. Vamos imaginar que eu seja uma grande empresa, uma mega empresa, que eu tenha 90%, 85%, 80% de market share de um determinado mercado. Por exemplo, o mercado da fotografia. Então, eu dentro desse mercado chamado fotografia, película magnética de imagem, eu sou a empresa maior exportadora de papel fotográfico do mundo. Então, veja, meu planejamento estratégico é esse. Quero continuar mantendo meu market share e crescendo, meu faturamento, minha lucratividade, tudo isso perfeito durante décadas. Décadas. Porém, surge no meio do caminho desta empresa, por exemplo, uma coisa importante. Nos laboratórios dessa própria empresa, algum cientista maluco ali, algum professor pardal, bolou uma maquininha que bate foto. Bate foto. E essa foto não precisa de película. Ela é uma imagem digital. A empresa, nos seus próprios laboratórios que identificou, disse, não, o nosso negócio o que é? Película magnética. Nós temos 90% de market share em 150 países que estamos presentes. Somos o maior exportador de papel fotográfico do mundo. Olha o nosso tamanho. Que belo planejamento estratégico, sem dúvida nenhuma. Planejamento estratégico tradicional, muito bem feito, de um nível de profissionais e de executivos e de um CEO irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Agora, abandonar a história da maquininha digital, da imagem digital. Mas alguém, claro, concorrente, já estava se perguntando qual é o futuro da imagem. Não é da fotografia, é da imagem. Qual é o futuro? E começaram a desenvolver cenários, contratando profissionais que trabalham em cima de cenários. E daqui a pouquinho eu trarei esse conteúdo para vocês também. Tenham paciência, esse virá também, competências
Virão aí uma série já bastante encaminhada para a gente compartilhar. Mas voltando, eles já começaram a ler cenários e começaram a perceber que o futuro da fotografia, que obviamente é uma imagem, cada vez mais os clientes de todas as áreas, de qualquer lugar do mundo, queriam imagens o quê? Com melhores resoluções. Pensa no ponto de vista da medicina, né, ou do diagnóstico médico, né, que imagens cada vez mais nítidas, mais profundas, não dava mais para alcançar com a película. E eles começaram a investir nessa nova tecnologia, mas principalmente nesse novo paradigma. Quando falarmos de inovação, tocarei novamente nesse assunto. Talvez até trazendo esse mesmo exemplo. E o planejamento estratégico dessa empresa, dessa concorrente, foi completamente diferente. Eles não falaram de planejamento estratégico, eles falaram de estratégias. E depois veio o planejamento. Opa! Perceberam a mudança? E uma mudança significativa. Eu saio do planejamento estratégico e começo a olhar estratégia que necessitar, ou estratégias que necessitarão do quê? De planejamento. Perceberam a inversão? Isto é século XXI. E poucas empresas ainda, em plena 2024, ainda hesitam, relutam em colocar o pé na estratégia que precisa de planejamento e não de um planejamento estratégico. Mas, enfim, eu volto contigo com vocês nessa direção. Legal, a empresa, a líder de mercado, 90% de market share, faturamento astronômico, pagando bônus para os seus executivos da ordem de milhões de dólares. 11 meses depois, decretam falência. O mundo fica assombrado dizendo assim, mas o que aconteceu? Mas não para a concorrente, que durante 10 anos, aproximadamente, ficou lendo cenários, abandonou o mercado da fotografia tradicional e investiu em imagem digital, imagem virtual, né? Então, vejam, o que a gente começa a depreender disso? Opa! Então, o que aconteceu nesse meio do caminho que uma gigante pede falência e uma, que era a segunda colocada nesse mercado, se agiganta ainda mais? Essa mudança de como eu quero e preciso estar. Futuro que determina o presente. Qual é o futuro da imagem? Determinou abandonar a imagem tradicional, as películas magnéticas e investir no virtual. Foi comprando empresas que fabricavam equipamentos médicos de diagnóstico, começou a investir e tirar a película e colocar as imagens virtuais, né? E hoje uma potência mundial, enfim, uma falida e a outra um faturamento médio anual de 30 bilhões de dólares. Então, esse nosso primeiro contato é para conversar sobre isso. Depois trago alguns conceitos, né, no nosso próximo encontro. Converso com vocês sobre como cada um desses grandes CEOs no mundo entendem planejamento estratégico. Mas eu queria dar esse preâmbulo, essa introdução para vocês, contar um pouquinho desse caso, para que vocês, assim, comecem a acender várias luzes. E são luzes que vão clarear realmente os novos caminhos do planejamento. Ele virará estratégia com planejamento. E não apenas um planejamento que por baixo do planejamento tem uma estratégia. Não. Iremos inverter esta pirâmide, a ordem desta pirâmide. Combinado? Foi um prazer estar com vocês nesse nosso primeiro encontro deste tema chamado planejamento estratégico. Espero que vocês tenham gostado. Entrem em contato, manifestem-se, mandem críticas, sugestões, temas que vocês querem que a gente compartilhe aqui no canal. Podem mandar. Se a gente não tiver já o alinhamento no tema que vocês escolherem, vocês podem ter certeza, vocês têm a minha palavra pessoal. Eu investigarei sobre o tema de necessidade de vocês e em algum momento eu apresentarei. Então, intercâmbio e interação entre nós.
Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau.